Oi pessoal, tudo bom? Tô aqui mais uma vez para conversar com vocês um pouco sobre o meu trabalho, sobre o processo do coaching, como que funciona nesse trabalho tão lindo que eu venho atuando há quase 9 anos, né? Então, gente, o coaching, ele é um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, com início, meio e fim. O processo inteiro, ele consiste em 10 a 12 sessões, tá? Geralmente, todo profissional que vai trabalhar com coaching, ele faz uma avaliação inicialmente, né? Pelo menos eu faço uma avaliação, como se fosse uma anamnese mesmo, para saber exatamente se esse meu cliente, ele está no momento para fazer o coaching. E aí você me pergunta, mas Aline, como assim o momento ideal para fazer o coaching? Gente, então, com esse tempo que eu venho de experiência de atendimentos, eu vim percebendo que muitas pessoas procuravam um coaching com a intenção de resolver os seus problemas, seus complexos, seus traumas, enfim, muitas coisas que às vezes não cabia ao profissional do coach fazer isso, mas sim a um bom psicólogo. E aí o que acontecia? As pessoas procuravam um caminho mais fácil, entre aspas, né? Porque é um profissional que, querendo ou não, hoje em dia é chique você falar que você tem um coach, diferente como era antigamente. Agora, graças a Deus, tem mudado muito isso, mas antes as pessoas tinham muito preconceito de falar que iam para um psicólogo, que estavam frequentando um consultório de psicólogo. Mas com coach não, coach as pessoas gostam de falar, eu tenho um coach que tem me ajudado muito e tudo. Então, gente, eu vinha percebendo que muitos casos não era para que eu pudesse atender, porque eu acho assim, que cada profissional, ele deve trabalhar em parceria com outras áreas, mas eu acho que a gente tem que entender exatamente qual é o nosso papel como profissional. E muitas vezes chegavam pessoas com transtornos de ansiedade me procurando, com início de depressão, e aí eu via que não ia adiantar nada naquele momento eu trabalhar com ela um processo de coaching, né? Então eu sempre encaminho. Então eu passo um questionário, eu tenho uma entrevista, eu tenho uma conversa inicial com esse meu cliente. Quando é presencial a gente se encontra, e quando é online eu também faço esse atendimento via Skype, né? Ou pelo WhatsApp, enfim, a gente vai sempre conversar inicialmente para ver se essa pessoa está realmente no momento. E aí vamos supor que você que tá aí ouvindo, não tá passando por nenhuma questão de doença mental, você tá bem em relação à tua saúde mental, mas você vê que você precisa, você procrastina muito, você não entende porque algumas coisas você tem mais facilidade de fazer e outras não. Então é aí que eu vejo que é um dos grandes benefícios do profissional do coach, tá? Porque aí a gente trabalha como? Com ferramentas específicas do coaching, tá certo? Então, cada sessão tem uma ferramenta específica, tem as básicas, né, que eu sempre inicio com elas, mas cada profissional, na verdade, cada cliente, ele vai ter a sequência das ferramentas muito bem personalizado para aquele tipo de situação, certo? Então a gente vai trabalhar muito autoconhecimento, porque eu acho que a base, como eu sempre falo aqui para vocês, a base é o autoconhecimento. De nada adianta eu traçar metas, fazer planos de ação, fazer tudo, se eu não sei qual é o estado atual, qual o momento que eu tô me encontrando hoje, né? Então eu trabalho muito essa questão do autoconhecimento. E aí eu vejo que não é fácil, é doloroso, porque às vezes a gente não quer enxergar quem nós somos de verdade. É mais fácil a gente apontar o dedo para o outro do que olhar para a nossa vida e entender verdadeiramente qual é o momento que eu estou passando, né? Porque a nossa vida é feita de ciclos, é feita de momentos. Então o processo, o cliente quando me procura, eu deixo bem claro que ali é o momento que ele está vivendo e que com o tempo a tendência está sempre mudando. Alguns mudam para melhor, outros infelizmente mudam para pior, né, entre aspas, mas a ideia é que o profissional do coach ele possa te auxiliar nessa tua caminhada. Como a gente fala, né, sair do estado
atual para o estado desejado, sair do ponto A para o ponto B, mas entre mas até você chegar onde você quer, existe um caminho. E às vezes você não consegue sozinho trilhar esse caminho, né? Então o profissional do coach, ele vai te ajudar nessa caminhada. Então a gente sempre passa tarefas, sempre acompanhando esse cliente para ver a evolução dele. E principalmente, gente, não adianta contratar um profissional do coach se você não faz nada. Se você vai para a sessão, faz uma sessão maravilhosa, não faz as tarefas, não se compromete com o processo, então fica bem complicado. Então por isso que eu falo, o sucesso do coaching tá muito nessa parceria do coach com o coachee, que é o cliente, né? Eu preciso da parceria do meu cliente. Então por isso que no início eu explico muito como é esse trabalho, né? Que você vai passar por desconfortos, que você vai ter momentos de querer parar, de querer desistir. E eu sou um tipo de coach, eu sou muito tranquila em relação a isso. Eu acho que cada um tem o seu momento, né? Às vezes termina que a pessoa chega num estágio do processo que ela não consegue desenvolver mais. Então a gente dá uma parada e ver o melhor momento para fazer esse retorno. Porque eu acho que o mais importante é você reconhecer e respeitar o momento, o tempo do seu cliente, né? Cada um tem um tempo. O que para mim é fácil, para o outro talvez não seja fácil. E assim, para nós coaches, às vezes, a gente, pelo menos falando por mim, eu tenho um perfil um pouco mais impaciente, um pouco mais rápida, e às vezes eu tenho clientes que demoram muito a enxergar algumas coisas, e isso, como pessoa, como ser humano, às vezes eu fico assim, agoniada, né? Mas eu sei que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo, para que tudo seja resolvido, para que tudo seja realmente colocado aí às limpas e que você tenha uma vida, ou então que você viva aquele momento da melhor forma que você quer. Então, gente, é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Isso é só uma introdução do que é o meu trabalho, que é um trabalho lindo, que trabalha em parceria com várias outras áreas. Eu, particularmente, trabalho muito em parceria com a área da saúde. Através do meu trabalho, eu encaminho muitos pacientes para várias outras áreas. Às vezes, um cliente comigo, ele não consegue compreender a importância de ele ir para alguns outros profissionais, e através do meu trabalho ele consegue enxergar e consegue aceitar que ele precisa ter um acompanhamento com outros profissionais também, tá certo? Então é isso, gente. Eu queria deixar claro aqui para vocês que o processo do coaching, ele não substitui uma psicoterapia, tá? Muitas pessoas me perguntam isso. Aline, é melhor procurar um coach ou procurar um psicólogo? Depende muito do que você quer. Na verdade, não é nem do que você quer. Depende muito do que verdadeiramente você está vivendo. Qual é o teu perfil, como que você está vivendo, o que é que você está precisando, tá certo? Então, não queiram trocar o profissional da psicologia pelo coach. Eu hoje voltei para a faculdade de psicologia, estou concluindo o meu curso, então eu vou poder atender muito mais clientes devido à minha formação, né, como psicóloga e como coach. Mas um coach que é apenas coach, que não tem a formação em psicologia, não vai tratar nenhum tipo de transtorno, tá bom? Ou pelo menos não deveria, tá certo, gente? Então é isso. Beijo!